Você sabe qual é o preço da verdade? O preço da verdade é vida sacrificada para que outros sejam alcançados. Será que estamos dispostos para pagar o preço da verdade? Vamos saber. Jesus disse: Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. O preço de servir a Deus é que seremos enviados como ovelhas no meio dos lobos, ou seja, estaremos expostos a pessoas que não querem a verdade, pessoas que gostam da mentira, gostam da iniquidade, de planejar o mal. Então, Jesus está falando, olha, você, como discípulo, será enviado como ovelha ao meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e inofensivo como as pombas. E eu penso aqui comigo, será que isso não é exercício de fé? Ser prudente e inofensivo como as pombas. O discípulo tem que ter exercício diário, não só para falar da verdade, como viver essa verdade, como depender de Deus, pagando às vezes preços altíssimos por conta desse evangelho. Quando você fala sobre a verdade, você liberta as pessoas daquele sofismo, daquelas ideias, daquela prisão que ela se encontra. E obviamente que isso faz com que os que estão nas trevas, os que querem as trevas, aqueles que se deleitam no mal, se sentem ofendidos com a verdade que você traz. No caso, o discípulo, seguidor do Senhor Jesus. O que foi ensinado pelo próprio Deus. E Jesus disse: acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. Nós seremos perseguidos. E a Bíblia continua falando assim: e sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Ou seja, toda aquela perseguição, essa pressão psicológica, vamos dizer assim, vai levar o servo de Deus até aos governadores, ao presidente, no caso aqui os reis seriam o presidente, por causa de Jesus. Não é porque você roubou, você adulterou, você mentiu, não. Por causa que você está falando a verdade, você vai ser exposto diante de autoridades para que então sirva de testemunho a eles da sua fé, do seu compromisso com a verdade, com Deus. E aí Jesus diz assim: mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou que haveis de falar. Você sabe que muitas vezes nós
nos preocupamos muito quando a gente está diante de uma autoridade, o que falar. E Jesus, de antemão, já nos diz, olha, não fiqueis preocupado. Não cuide do que você vai falar, porque eu vou colocar palavras na sua boca, como ele disse aqui. Porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Ou seja, Deus, Ele nos sustenta. Ele fala por meio da nossa boca. Ele sustenta no meio das nossas provas. Obviamente que essas provas, esse desafio, né, de você anunciar o Senhor Jesus, a verdade, pronunciar com a sua vida, com os seus lábios, falando de Deus, mostrando Deus. Óbvio que você terá que permanecer nessa fé. Aí, a escolha de cada um. E só diante da prova é que sabemos quem nós seremos. Porque muitos dizem de si mesmo coisas que depois não é. Pensam que não vão fazer certas coisas e acabam fazendo. E a gente só permanece com Deus quando a gente exercita essa fé. Veja que o preço da verdade é sacrifício. E você está disposto para sacrificar a sua vida em prol do Senhor Jesus? E o sacrifício não para por aí. Não é só você ser colocado diante de autoridade por causa do Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse o seguinte: e o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiados de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Ou seja, nós que falamos a verdade, vivemos a verdade, não vamos agradar a todos, nem tampouco a familiares. E por isso que esses que se dizem irmãos, esses que fazem parte da nossa família, nem sempre vão assumir a fé. E por conta disso, eles vão denunciar você para a autoridade. Estamos aí nos finais dos tempos e muitas vidas estão sendo ceifadas por conta do sacrifício de vida, negando a sua própria vida. Muitos países, hoje em dia, não podem ler a Bíblia, não podem assumir a fé por causa de Jesus, por causa que eles não querem que você saiba da verdade. Então, obviamente, quem anuncia, quem fala sobre Jesus nesses lugares são presos, mortos, suas famílias são comprometidas e quem não denunciar acaba também tendo que pagar um alto preço, em outras palavras. Então, por isso que muitos vão entregar uns aos outros. E o Senhor Jesus disse, e odiados de todos sereis por causa do meu nome. Você já pensou ser odiado por causa de Jesus? Mas aquele que perseverar até o fim, ou seja, não é fácil ser odiado. Não é fácil você pagar o preço da verdade. Não é. E por não ser fácil, todos esses que falam da verdade são tentados a ceder para as suas emoções, a ceder para a mentira,
Então não vou fazer mais isso, é muito custoso. Pois é, quem não perseverar até o fim não vai conseguir ser salvo. Veja que a salvação demanda constância no que faz para Deus. Porque se você faz para os homens, você é inconstante. Mas quando você olha para Deus, o fim daquilo que você crê, que é a salvação, então você persevera. Como ele disse, aquele que perseverar até o fim. Então não pode ser uma perseverança até a metade, até um certo ponto. Tem que ser até o fim. Esse será salvo. Sabe? Falar da verdade, viver a verdade, tem um alto preço. E esse preço é só para aqueles que creem. Creem o que Deus tem é muito melhor do que tudo que essa vida pode nos oferecer. O que Deus tem para me dar é muito maior do que os olhos veem, do que eu sinto. E isso somente quem crer, quem vai até o fim, é que mostra que ama esse Deus, que reconhece que o melhor não é o que eu estou vendo, e sim aquilo que vai acontecer. Toda a eternidade estar com Deus. Esse é o fim. Esse é o fim. Se você quer estar com Deus, toda a eternidade existe preço. Existe o preço a pagar. E você não pode se desmaiar por conta daqueles que odeiam, que não entendem a sua fé. Você tem que ir até o fim, perseverar, porque só quem perseverar até o fim tem que ser constante, tem que corrigir, esse será salvo.